Nós estamos de volta aqui. Palavrinha difícil essa, não? Naturoterapeuta, né, Pra mim tá muito difícil. Acho que eu vou precisar fazer uma hipnose depois para aprender a falar. Não, o André vai te ajudar com certeza. Nós estamos aqui com Daniel da Silva Lima. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo também, né? Eu queria começar falando qual é a origem da naturoterapeuta. O naturoterapeuta é o que faz naturoterapia. Isso, né? Da naturoterapia. Isso, e a naturoterapia, vou contar do início, na verdade. Isso, conte o que é, para que serve. Então, a naturoterapia sempre esteve presente na vida das pessoas, mas de uma forma um pouco como senso comum, né? O conhecimento das nossas avós que utilizavam plantas medicinais através de um chá, ou no sul o pessoal tem o chimarrão e coloca uma plantinha ou outra lá para tomar no chimarrão. Então todo esse conhecimento tradicional que nós temos também faz parte da naturoterapia. Tempos atrás, há muito tempo atrás, uma pessoa, o professor Melquiades Ulisseia, Otávio Melquiades Ulisseia, foi para a Amazônia com um grupo de professores na época e conheceu bastante gente lá que utilizava isso e tinha um conhecimento embasado já, com contato com os índios, e ficou maravilhado com isso. Nessa época ele veio para cá, na Faculdade Espírita, e montou o primeiro curso, se chamava Naturologia Aplicada. Isso lá por volta de 92, 93, mais ou menos. Então, através de todo esse conhecimento que ele teve contato na Amazônia, ele pensou, não, esse é um curso interessante, é a busca, o resgate desse conhecimento tradicional, vamos tentar configurar isso de uma forma um pouco mais sistematizada. E montou o curso de Naturologia Aplicada na época. Esse curso tem uma base forte, o curso em si da Faculdade Espírita, né, tem uma base forte da medicina tradicional chinesa. Então, além das plantas medicinais, nós utilizamos também a acupuntura e todo o embasamento da medicina chinesa, né? A própria acupuntura, o uso da agulha, ou o uso do calor, né, que é através da moncha-terapia, a ventosa terapia, que é um aparelho de sucção, que também tem um embasamento da medicina tradicional chinesa, e a planta propriamente dita, né, a fitoterapia, o uso das plantas medicinais para o resgate da saúde, para a manutenção da saúde, de uma forma sistematizada, um pouco mais estudada um pouquinho mais a fundo, né? Com base fisiológica, patológica, não só o conhecimento empírico, né? Quer dizer que nossos antepassados tinham suas razões, né? Com certeza, tem muito conhecimento. Toma um chazinho que passa dor de barriga. Exatamente, muito conhecimento. A dificuldade com essa questão das plantas aqui para o Brasil é que muita coisa perdeu por não ter relato escrito, não é? Então os índios tinham um conhecimento muito grande da nossa flora, utilizavam isso de uma maneira maravilhosa, mas não tem relatos disso, não é? Diferente um pouco da medicina chinesa, que por conta de ter a escrita desde muito tempo, manteve-se o conhecimento do uso das plantas através dessa escrita. E a gente tenta hoje resgatar tudo isso, né? Quais são os benefícios da naturoterapia? Então. Acertei. Ha! Isso. A naturoterapia, Cláudia, tenta reorganizar, reequilibrar o organismo nos seus diferentes desequilíbrios, né? Como é uma terapia que prima pelo aspecto global do indivíduo, que trata de uma forma holística, né? Que é a palavra meio que da moda, o pessoal tratamento holístico, o que é isso, né? É ver a pessoa como um todo. Eu não vou tratar somente a dor de estômago ou a dor nas costas, eu vou ver esse indivíduo de uma forma um pouco mais abrangente e vou tentar reorganizar isso. Então a melhora é dos inúmeros desequilíbrios que pode acontecer com o ser humano, desde uma pequena dor e verificar se essa dor tem um fundo emocional, um fundo psíquico. Então eu vou tentar verificar todos esses quesitos para melhora, para o retorno à saúde e muito mais ainda para a manutenção da saúde, né? Porque muito melhor é a gente se manter na saúde, não só buscar
uma ação quando já há um desequilíbrio, né? Certo. Qualquer pessoa pode fazer uso? Sim, a naturoterapia ela é bem abrangente. A gente pode trabalhar com pessoas de bastante idade, 80 anos, 90 anos. Lógico que existe a questão da cronicidade da patologia ou do modo de vida que essa pessoa levou durante um tempo, não é? Mas há sempre benefício e também podemos trabalhar com crianças, né? Ah, que legal. Então a criança, a resposta é muito mais rápida, né? O organismo ali está muito mais pronto para essa resposta interna, né? Então a gente tonificando, auxiliando o aspecto de cura que todo mundo tem dentro de si, né? O nosso organismo tem essa cura, tem esse mecanismo de cura. O que acontece é que às vezes por algum motivo próprio ou externo, por exemplo, poluição, a gente diminui essa força, não é? De cura que todos nós temos. Então a naturoterapia entra nessa questão também, auxiliando o organismo a ter uma força renovada para buscar a sua cura. A naturoterapia, ela é prevenção ou ela é tratamento? As duas coisas. Quem tem um desequilíbrio, logicamente, vai necessitar de um tratamento, né? A gente vai buscar um tratamento para haver uma cura. E quem não tem e quer fazer uma profilaxia, né? Um tratamento preventivo, é o ideal mesmo, né? Então, a gente trabalha bastante com pessoas que têm um momento da vida que quer... Eu quero mudar minha vida, quero parar de utilizar um monte de coisa química, quero ter uma alimentação um pouco mais natural, como que eu posso fazer isso, que terapia que eu posso utilizar para fortalecer a minha imunidade de um modo natural. A naturoterapia entra também com essa questão de prevenção. Tem aquele exame de íris, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, a naturoterapia tem algumas formas de ação, né? A terapêutica, basicamente, a que eu uso principalmente, é a acupuntura, a massagem chinesa, o tuiná, e a fitoterapia, né? Eu prescrevo plantas medicinais. Para examinar a pessoa, a gente utiliza algumas ferramentas. Por exemplo, na medicina chinesa, a gente verifica o pulso da pessoa, a conformação e a coloração da língua, e utilizamos daí, como você falou, o exame da íris, né, a iridologia. Então, através de uma foto da íris, a gente busca identificar nessa foto questões do relevo da íris e colorações diferentes dentro da íris que nos deem uma ideia de como a pessoa está internamente. A coloração, ela muda conforme o tratamento? Sim, sim. Principalmente se for alguma coisa mais aguda, né? Quando é alguma coisa muito crônica ou que a pessoa já traz de muito tempo ou lá da infância, normalmente essa coloração permanece. Mas alguns sinais, por exemplo, toxina do cigarro ou de uma alimentação um pouco desregrada, ou o uso equivocado de remédios, né, de medicamentos, principalmente a automedicação, isso acontece muito, né, principalmente aqui na nossa população, e isso traz um malefício muito grande, né? Então essas colorações agudas que acontecem na íris, isso com o passar do tratamento você verifica que há uma mudança significativa. Quem tem bronquite pode utilizar essa terapia? Sim. A ideia é que a naturoterapia e a medicina tradicional chinesa veem a doença de uma forma um pouco distinta. Então, quem tem bronquite pode ser tratado, vamos dizer, pela naturoterapia, sim. Só que nós não iremos tratar a bronquite. Quem trata a bronquite em si é o médico especialista, né, nessa área. Mas nós tratamos a pessoa com bronquite, para que ela melhore também da bronquite, né? O problema é que quando a gente diagnostica a pessoa com bronquite e rotula ela com isso, a gente está vendo mais a bronquite do que a pessoa. Então, nós tratamos pessoas que, porventura, têm bronquite e vão melhorar também. Quanto às cores, o que elas produzem em nós? A cromoterapia é uma outra técnica que a naturoterapia pode utilizar, e a cor, ela tem... Nós somos seres visuais, bastante visuais, não é? E a gente tem o uso das cores assim por força realmente do sol mesmo, né? Dessa vibração, dessa frequência diferente que cada cor tem. Então cada cor a gente verifica ela diferente porque ela vibra em uma frequência diferente. Por isso que a gente vê as cores de uma forma diferente. Quando a gente utiliza uma cor para acessar alguma coisa em nós, a gente está utilizando
um contato com essa frequência cerebral. Então, certas cores fazem com que a gente tenha uma vibração diferente. É mesmo? Por exemplo, esse laranja, né, um pouco laranja do tapete. Isso tem uma questão bastante interessante. O laranja fortalece a criatividade. O laranja remete bastante ao sol, então ele dá muita energia. Diferente do branco. O branco ele tira um pouco dessa energia. Ou o preto também, né? Dependendo também da linha que você segue com relação às cores. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com comunicação, uma cor interessante é o azul. O azul, pela tradição indiana, né, ayurvédica, tem a ver com o chakra laríngeo. Então, quem trabalha com comunicação, quem canta, quem usa bastante a voz, é interessante ter uma peça de azul ou usar azul que você consiga verificar, ver mesmo, né? E isso faz com que você tenha uma melhor energia nessa região. Entendi. E isso favorece daí a comunicação. E essa cor marsala, né, que está na moda, por que ela entrou na moda agora? O porquê da moda eu não sei te explicar, porque a moda, né, existem diversos fatores aí, né, que fazem... Essa cor marsala, para quem não sabe, é a cor da uva, né, daquela... Isso, é um vinho terroso, né, um vinho entre o vermelho e o marrom, isso, né? Isso mesmo. Então, marsala, na verdade, é um vinho, né, e a cor desse vinho hoje foi escolhida pela Pantone como a cor da moda. Essa cor, precisamente, que mistura o vermelho e o marrom, ele tem duas questões básicas, né? O vermelho, ele tem uma relação forte com o chakra básico, com as questões da fertilidade, da sexualidade. O vinho já puxa um pouquinho para essa parte, né? De gerar energia, de ser uma cor quente, de ser uma cor que gera movimento, né? E o marrom, ele tem uma questão de terra mesmo, de aterrar, de trazer para a realidade, de fortalecer as raízes. Então, essa cor marsala teria todas essas indicações, né? Tonifica essa questão de fertilidade, de movimento e traz a gente para aterrar, um pouco mais de raiz, um pouco mais de força mesmo, né? Entendi. Então... E na nossa casa? Quais são as cores assim, que a gente deve pôr na nossa casa? Aí a questão, além do gosto assim, pessoal, né? Isso, além do gosto pessoal, tem que de repente procurar uma pessoa que trabalhe com essa questão da cromoterapia para verificar o que mais te apetece, o que mais você pode utilizar e o que está faltando, vamos dizer, né? De repente a pessoa não está tendo uma comunicação adequada. Então uma peça com um pouco de azul vai auxiliar isso, né? A comunicação na família, não é? Ou então existe um movimento muito grande, as pessoas quando estão dentro da casa tem muito vermelho, está todo mundo muito agitado. Então de repente eu posso diminuir um pouco o vermelho, colocar um pouquinho mais de amarelo. Por exemplo, o amarelo é uma questão interessante para um ambiente de estudo, né? A pessoa quando está estudando necessita de um pouco mais de concentração. E o amarelo traz essa concentração, favorece o raciocínio, porque estimula diversas áreas cerebrais que tendem a ver com o raciocínio e com a memória, então auxilia isso também. Então depende do que a gente quer com a cor, não é? E quanto à alimentação? Uma questão importante da naturoterapia é a mudança no estilo de vida. A alimentação, respiração e a nossa carga genética são as três partes mais importantes da nossa energia vital. Essa energia vital na medicina chinesa tem um enfoque muito grande nessa questão da respiração, então por isso que todas as tradições antigas têm exercícios de respiração, certo? A alimentação natural como base também para isso. E a naturoterapia auxilia a pessoa, de repente, na escolha ou como fazer essa transição de uma alimentação muito artificial para uma alimentação mais natural. Isso inclui os alimentos orgânicos, por exemplo? Com certeza. Um alimento orgânico é sempre melhor, né? É uma questão sem discussão. Você sabe que há uns 5, 6 meses eu mudei toda a minha alimentação para orgânico, né? E eu sinto uma diferença tão grande. Com certeza, principalmente com micronutriente, porque a gente foca muito às vezes o carboidrato, a gordura e a proteína, que são os macronutrientes, né? Então quando a gente pega uma alimentação orgânica, aquele alimento, além dessa questão de macronutriente, ele tem uma maior quantidade de micronutriente, que são vitaminas, minerais. Quando a agricultura foi bombardeada com aditivos tóxicos, ele favoreceu o crescimento desses macronutrientes. Então, preciso produzir bastante, meu alimento precisa ser grande. Não é? Então, tem uma batata doce desse tamanho, uma cenoura enorme, ele tem bastante macronutriente, mas ele não tem tanto micronutriente. E quando eu me alimento com uma alimentação um pouco mais orgânica, eu tenho acesso a esses micronutrientes, que favorecem em mim uma absorção.
né? Então eu aproveito mais o alimento orgânico do que o alimento não orgânico. E isso faz uma diferença muito grande na saúde. Imagina. Né? Dizem que um cálice de vinho diariamente faz muito bem para a saúde, né? Dizem por aí. Existe mais algum alimento que a gente consumindo diariamente faça bem à saúde? Existe N alimentos, né? A questão é, de repente, procurar um nutricionista para que tenha uma indicação precisa e profissional disso, né? Mas existem N alimentos que a gente necessita ingerir diariamente. Um cálice de vinho tem interessantes, né? Tem uma quantidade grande de polifenóis, que são princípios ativos do vinho e da uva que nos fazem bem, mas tem oleaginosas, castanha do Brasil, tem amendoim, tem outras questões que às vezes a gente não usa diariamente e que favorecem, dependendo também da minha atividade, né? Vamos dizer, se eu tenho um trabalho um pouco mais físico, necessito um pouco mais de energia, tem alimentos que eu posso escolher em detrimento de outros. De repente eu tenho uma necessidade de um raciocínio, né, permanente e utilizo muito, então precisar de bastante selênio, o que tem na castanha da Índia, na castanha do Pará, né, na castanha do Brasil. Se eu preciso um pouco mais de antioxidantes, todo mundo precisa, porque a gente vive sendo bombardeado, né, por outras químicas, então eu posso usar sempre frutas. Eu preciso de pelo menos 5 porções de frutas diferentes no meu dia. Tô dentro, então tô muito bem. Isso vai te dar suporte nutricional para que você tenha a tua atividade diária melhor, não é? Tem algum mito da naturoterapia que você queira desmistificar? Bom, normalmente a pessoa associa, por exemplo, a medicina tradicional chinesa pelo uso da agulha ou pelo uso do calor com alguma coisa muito mística, né, muito espiritual, e isso não é verdade, né? A única coisa é que a leitura do corpo ela é de uma forma distinta, e como a filosofia chinesa é muito antiga, então existem muitas metáforas para explicar o funcionamento orgânico pelo enfoque da medicina chinesa, que trouxe às vezes um equívoco. Não, a pessoa trabalha um ponto lá que trabalha o espírito do pulmão, né? E isso é uma coisa espiritual, então não vou utilizar. Isso não é verdade. Porque o espírito do pulmão, para o chinês, simplesmente queria dizer do metabolismo do pulmão, né? Simplesmente era uma forma diferente de linguagem, né? E daí isso ocorreu alguns mitos de que a acupuntura é mística ou é espiritual, né? E isso não é verdade realmente. Ela é fisiológica, trabalha a saúde e trabalha todo o metabolismo do corpo como deve ser mesmo, né? E tem uma pergunta aqui da produção que quer saber quais os efeitos tem o café no organismo. Então, o café, primeiro, a gente precisa beber bom café. Se a gente estiver bebendo um bom café, nós teremos boas coisas. Se a gente estiver bebendo um mau, né, um café de má qualidade, a gente só vai ter coisas que fazem mal para a saúde. Diferença básica também é assim, o café ele tem uma quantidade de antioxidantes muito boa. Então, dependendo da quantidade de café que você utilizar, além da cafeína, você está ingerindo antioxidantes também. Isso, dependendo da hora do dia e dependendo da forma como você bebe o café, isso vai te fazer bem. Por exemplo, eu posso ir beber um café sem ter me alimentado, desde que seja um bom café, não com excesso de torra, porque senão só vai ter carboidrato tostado, realmente ele queimado, né? Vai ter uma substância que chama melanoidina, que isso é possivelmente cancerígeno, então preciso beber um café que não seja tão torrado e que tenha uma quantidade boa, por exemplo, de antioxidantes. Se eu beber esse café longe da alimentação, ok, não vai ter problema nenhum, porque a cafeína que eu vou estar ingerindo, ela vai ser um pouco estimulante, vai fazer com que o meu corpo acesse energia, ou seja, vai estimular o meu fígado para fazer uma coisa que se chama neoglicogênese, quebrar a glicose que eu tenho armazenada e fazer com que eu utilize isso, por isso que eu sinto energia quando eu tomo café, não é? Entendi. Não é que ele traz energia, mas se eu tomar esse café logo depois de me alimentar, a cafeína, como muitas inas da vida, ela faz com que tenha um relaxamento de uma musculatura que se chama cárdia sobre o estômago. E o relaxamento dessa musculatura faz com que eu tenha propensão a refluxo, a azia, a dores de estômago. Então eu quero tomar um café depois de me alimentar, eu espero uma meia hora pelo menos. E daí eu posso tomar o café com tranquilidade. E o café, um bom café, por exemplo, um café arábica, né, que é hoje em dia aqui no Brasil, em Curitiba tem
bons lugares para tomar bons cafés, isso é bastante benéfico para a saúde, desde que você escolha com propriedade. Entendi. Você foi bombeiro militar aí durante 4 anos, né? Sim. O que te fez mudar de área? Eu fui bombeiro há muito tempo atrás, já faz 15 anos que eu saí, não é? E na época eu era atleta também. E o bombeiro, como a atividade também demanda uma qualidade física bastante grande, a gente treina bastante e nas próprias ocorrências também às vezes se machuca porque não dá tempo de você se proteger, né? Então eu tive algumas lesões durante esse tempo, né? Tanto do treinamento como atleta e do trabalho como bombeiro. E na época eu tomava muita medicação, anti-inflamatório, remédio para dor, tive problema no joelho, tive problema no lombar, né? Nas costas. E eu estava vendo que já aquilo ali não estava me ajudando e de repente eu encontrei um acupunturista. Então eu utilizei a acupuntura e utilizei também o chazinho da vovó lá que eu já tinha em casa, né, um conhecimento empírico do uso das plantas medicinais, e daí me interessei bastante por isso. O tempo passou, eu busquei estudar, entrei na naturoterapia e hoje trabalho com isso. Você está estudando também nutrição? Sim, estou no 3º ano de nutrição. As pessoas te procuram mais para quê? Para melhorar a beleza ou a doença? Às vezes a pessoa me procura para melhorar a forma, né, atrás de uma boa forma, da beleza. Mas eu sempre, na primeira consulta já eu falo para ela pensar, é melhor uma boa forma ou uma boa saúde? Né? Então nós precisamos de uma boa saúde. Com uma boa saúde eu vou ter uma boa forma. Né? Mas o enfoque principal é uma boa saúde. Então mesmo que a pessoa me procure para a beleza e para a questão da forma, a gente vai tratar a saúde. O que mais te motiva nessa área? Eu acho que a possibilidade e a oportunidade de auxiliar o outro, né? Eu já tinha isso, lógico, como bombeiro, e isso só foi fortalecido, né? E eu utilizo isso diariamente daí com a naturoterapia, é o que me motiva realmente. Você trabalha numa clínica? Sim, eu trabalho numa clínica com outros terapeutas. Essa clínica fica na Inácio Lustosa, 863, e N terapias para auxiliar. Como que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Pode entrar através do meu site www.clinicanatural.com.br ou através do Facebook também, Naturoterapia, já vai me achar, né? Ou então através do telefone 3322-6040. Você quer deixar algum recado? Boa saúde, procurem isso antes da boa forma. Daniel, super obrigado então por você ter vindo. Eu que agradeço, Cláudia, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, espero que você volte mais vezes aqui. Eu estou aberto ao convite, aí sempre é bom vir em um lugar que tem pessoas interessantes e que a gente pode explanar um pouco disso daí que a gente faz. Se vocês tiverem perguntas para o Daniel, podem mandar para a gente, imprensa@acontececuritiba.com.br, que nós vamos encaminhar para eles, tá? Aí você responde, e você vem mesmo responder aqui de novo. Ok. E aí eu vou aprender a falar naturoterapia direitinho até lá. Pede pro André que ele vai ter.